Paz do Senhor, gente. E vamos começar com uma oração. Eu convido você, aonde você estiver, se conectar com o Pai. Deus, nós queremos a Tua presença acima de tudo, Pai. O nosso objetivo aqui é fazer o Senhor conhecido, agradar ao Senhor. E, Deus, que o Senhor esteja aqui no nosso meio. O Senhor é o convidado principal. Por favor, Espírito Santo, fica conosco. Amém? Amém. Amém. Gente, hoje é a primeira vez, A tá primeira, tudo novo, tá tudo começando, a gente tá se organizando bonitinho pra ficar cada vez melhor, cada vez mais evoluído, mas de primeira a gente quer, trouxe a pastora e a pastora Priscila, que é a pastora da nossa igreja, pra gente conversar um pouco sobre o Mesa, sobre o que representa o Mesa pra gente, sobre como tudo funciona no Mesa, porque a gente sabe que hoje já foi um dia difícil. Olha, vou falar pra vocês, não foi fácil, não. O negócio foi difícil pra gente estar aqui. Mas deu tudo certo no final. já tem um testemunho Já que temos ele está aqui testemunho. vitorioso. Primeiramente, quero perguntar pra vocês. O que o Mesa representa pra vocês? O Mesa representa para Evelyn, não para a pastora Evelyn, mas para Evelyn. E para Priscila, o que representa para vocês? Eu começo? Pode começar. Para mim, a mesa é um ponto de encontro, né? É mais do que olhar nos olhos, é criar conexão. Se eu for começar, eu já posso puxar aqui. Pode falar, pode falar. A Bíblia não foi criada, quer dizer, a mesa não foi criada por homens, né? Se a gente for estudar a Bíblia, lá no comecinho, lá no livro de Êxodo, não foi uma criação humana. Deus deu em detalhes como é que ele queria a mesa. E assim foi feito. Deus é um Deus muito detalhista, Sim. né? E tudo que ele faz pensado. É um Deus com excelência. Então ele criou a mesa. E essa mesa vem com um propósito. Ela nasceu no ambiente de presença. Essa é a mesa. E aonde a gente vai, a gente encontra uma mesa. Né? Você vai num consultório médico, tem lá uma mesa. Você vai num dentista, em qualquer lugar tem uma mesa. Você vai passar por um tratamento, enfim, sempre vai existir uma mesa. Só que, além de muitas famílias hoje em dia não conseguirem esse espaço, né? Algumas preferem almoçar, às vezes o dia é tão corrido, muita coisa durante o dia, e algumas não conseguem tirar um momento assim, nossa, eu não olhei no olho do meu filho hoje, eu não consegui, por quê? Fora as coisas que a gente já tem que fazer, trabalho, casa, são tantas funções e você acaba perdendo aquele único momento do dia em que você tinha para poder se relacionar. O celular atrapalhou muito, né? Esse tempo foi roubado das famílias hoje. Isso tem trazido grandes prejuízos. Eu esqueci agora. O que a mesa representa? Não dá para editar. A mesa, para mim, ela representa relacionamento. Ela basicamente é relacional. Para você, Priscila. Para mim também. E é legal quando a gente vai falar sobre esse assunto, porque ele também fez parte de resgatar um pouco da minha feminilidade. Porque eu até já brinquei um pouco com a Sara, com a pastora também, a respeito até da questão de ter coisas mais femininas, umas xícaras bonitinhas, né? E isso para mim antes não era algo que era importante, porque eu não fui criada dessa forma. A gente não se assentava à mesa, na verdade nós comíamos no quarto. Então, toda vez que íamos para a mesa, era para brigar, né? O meu pai brigava, falava que a gente não sabia ali comer de garfo e faca. Então era sempre traumático a mesa pra gente. Então ainda tem a mesa, mas não existia a conexão. Mas não existia a conexão. E aí a gente comia no quarto. Inclusive minha mãe, muitas vezes, ela vai pro quarto. Quando ela veio morar com a gente, ela ia comer no quarto. Porque virou um hábito comer no quarto. E aí quando eu casei, eu não entendia a importância da mesa. Aí eu conheci a pastora Dev, né? Sim. O livro A Experiência da Mesa e do Lar. E, gente, foi assim, foi quando o Senhor começou a me restaurar por dentro. Porque, assim, eu lembro uma vez
que eu me preocupei muito em ir para o mercado de trabalho, fazer faculdade, Crescer. em crescer. E eu nunca fui aquela esposa que deixava minha casa suja, foi sempre muito bem limpinha, mas eu não decorava. Inclusive, esse papelzinho de parede que, que tá aqui foi meio que assim, eu vou colocar uma coisa bem fofinha. Porque, assim, eu olhei assim uma vez, eu falei, gente, eu não tenho quase nada feminino. Aí eu comecei, tem muitos anos, mas ainda assim, até a gente ter tudo e organizar o que a gente quer Aham. Eu também demora. não usava rosa. Rosa também Olha, não. Eu tô ainda em processo. E aí foi muito engraçado, porque quando eu vi aquela pregação, aí eu falei, meu Deus, eu vi ela falando a importância da mesa, o que que a mesa, como na mesa a gente consegue ter, né, conexão, Sim. olhar no olho, e como as pessoas estavam. Aí pareceu assim que virou uma chave. Aí eu trazia algumas amigas para minha casa, e a gente gostava de comer beiju, a mesa, né? Aí eu lembro que esse dia ela trouxe o filho dela. Aí o filho dela olhou para minha porta, e eu lembro até hoje. Ele olhou pra minha porta e falou assim, mãe, que porta sujinha. meu Deus. Naquela hora era só uma porta sujinha, tava em julho, aquele tempo, né? E Aham. aí o O tempo da vento. poeira. E aí, só porque pra mim foi mais do que só aquele comentário daquela criança. O Espírito Santo falou comigo mais profundamente. Aí eu falei assim, nossa, porque a porta é um detalhe. Sim. E aí eu falei, gente, eu não tô me atentando para os detalhes da minha casa. Aí uma amiga chegou, aí o Espírito Santo tá trabalhando com, parece que todas as sim. pessoas, né, que vai. E aí a minha amiga chegou e ela era muito chique. Eu lembro quando eu ia receber, ela achava até engraçada, ela era assim, bem feminina, né? Aí ela chegou e falou assim, amiga, eu trouxe um presente para você que eu vi que não tem na sua casa. Foi tudo na mesma semana? Uma flor. Era um jarro de flor. Quando eu olhei, cheguei em desespero. Socorro, Deus! Uma flor, como eu cuidarei dela. É, e aí Impressionante, ela amiga. foi assim, aí, nesse dia eu comecei a me atentar, falei, meu Deus, minha casa não tem decoração. A Yasmine brinca também, que eu falo pra ela assim, minha casa era pelada, né? Eu ainda tô tentando vestir ela, porque a mulher de provérbios, ela veste a sua casa. Eu falei, eu vou vestir minha casa ainda do jeito que eu quero. Então, a mesa, ela tem essa representação para mim nesse início de feminilidade, desse Legal. resgate. Muito E bom. eu acho que uma mulher posicionada, ela posiciona também a sua casa. Exatamente. Porque depois que eu comecei a arrumar a mesa, com as coisas que eu tenho, eu lembro que no início todo mundo ria. Ai, pra que isso tudo? Porque não era costume, né? Aham. Eu lembro quando vinha, não, não preciso disso tudo não, e tal. As pessoas às vezes até se sentem até estranho ao sentar à mesa. Aí eu sempre falava, é importante, eu fiz a mesa pra você. Hoje, quando não tem o suplá mesmo, que simples, todo mundo acha esquisito. Sim, Ai, cadê? querendo ou não, a mulher ela tem essa função de trazer o que é belo para casa, Sim. né? Aham. E o tanto que isso deixa um ambiente mais acolhedor, mais família, mais aconchegante, né? A gente, Aham. isso são detalhes que acabam por objetivo aproximar as pessoas. Eu costumo, eu até costumo, assim, a minha família, a minha mãe, a gente tinha um hábito de comer juntos, mesa e tal. Meu pai não comia muito com a gente sentado. E com o tempo, eu fui morar só muito cedo e tal, e fui deixando pra lá. Então a mesa pra mim, eu acho que a maior representatividade é de, de me abrir um pouco, de deixar as pessoas já chegarem um pouco perto de mim, porque a mesa é muito próxima, as pessoas ficam muito próximas de você. Então, para mim, é muito a questão de me deixo um pouco mais vulnerável. Eu falo, aqui é um pouco de vulnerabilidade minha, porque eu nunca tive esse hábito de costume de deixar ninguém se aproximar. Mas Desde a sempre. gente aprende, né? A gente aprende. Tudo nessa vida a gente aprende. Eu também não tinha esse hábito. E eu lembro que das primeiras vezes que eu comecei a montar a mesa na minha casa, meus filhos. Houve poucas vezes antes de eu ter. Eu tenho 3 filhos. E houveram poucas vezes em que eu montei só para mim e para o meu marido. Era algo que não era muito corriqueiro, era uma vez aqui, outra lá, e era aquele evento, né? Eu fazia aquele evento. Mas aí eu, gente, por que não todos os dias? Por que não? E aí, eu lembro que nas primeiras vezes que eu montei a mesa para os meus filhos e eu coloquei para eles ainda pequenininhos, criança suja, criança bagunça, enfim, mas eu não vou deixar de fazer por conta disso.
Quando eu montei, o comentário foi, com brilho nos olhos, mamãe, é pra mim. Ai, que lindo, né? Aliás, é engraçado que, tipo assim, eu desacostumei. O meu marido nunca teve costume, o William nunca teve costume de comer em mesa. Eu vim de uma família que comia, mas passei com o tempo para não comer. Já minhas filhas têm um costume, elas sentam na mesa, sempre que elas vão comer, elas sentam na mesa, vão comer lá. Só que é onde entra a questão que eu falo, igual eu falo, a gente vai crescendo, a gente vai olhando, a gente vai. O Senhor vai moldando a gente. Eu não, como eu não tenho esse hábito, eu também tinha muito negócio de não ter coisas femininas. Xícarazinha, trenzinho, por mais que eu ganhei quando eu casei, mas eu não usava porque eu não. Eu falava, gente, mas não tem necessidade. A Né? gente Não não sabe tem nem como esses montar, né? negocinhos. Pra que esses negocinhos? Gente, mas a gente tem que desenvolver, porque senão, assim, realmente a mulher, ela constrói sua casa, faz sua casa Sim, melhor. E a mesa é um dos lugares que mostra, né? sim. Que mostra como realmente a casa está funcionando. Às vezes a família não senta à mesa, já é um pouco um sinal de alguma coisinha ali de falta de conexão. Porque eu montei uma mesa para você, para mostrando a importância que você tem para mim. Então, para cada um, a mesa representa uma coisa. A mesa representa isso para vocês. Mas o que o mesa mudou? Então, assim, isso aqui foi o mesa que fez, que trouxe para dentro da minha vida. Amizades, não sei, tanto faz. O que o mesa trouxe para dentro ali da vida da senhora. Eu comecei a descobrir coisas nos meus filhos que eu ainda não via. Era um momento em que eles chegavam, mãe, isso aconteceu isso e isso na escola comigo hoje. Olha só. Porque uma coisa é você conversar com alguém, você tá de costas para a pessoa e você tá ali lavando vasilha, você tá conversando, Uhum. né? Não é que é só esse momento que a gente tem durante o dia para conversar, não. Mas é muito diferente você olhar no olho, porque a pessoa se abre mais, né? E aí você vai às vezes, discernir o tom de voz, você vai discernir no olhar o que aquilo causou. Às vezes nem tudo é falado. E você só nota se você olhar de verdade. Exato. Então, não é só com os meus filhos, com meu marido também. Eu acho que surge muito a questão da admiração, né? Uhum. Aquele momento romântico. Então, enfim, eu acho que seria nesse quesito aí. Além do que, hoje, como foi com a Pri também, né? Eu comecei com um livro, A Experiência da Mesa, aquele da capinha verde. Eu tinha Eu ele. lembro da vez. Recomenda, recomendação que nunca Ótimo, leu. maravilhoso. E aí foi esse livro mesmo que trouxe. E hoje a gente está despertando outras mulheres, porque o que é bom a gente recebe pra gente, nossa, isso aqui Exato. funcionou tão bem pra mim, por que não passar adiante? Né? E aí o mesa que cura. Exatamente. Muito bom. Para você. Para mim, virou quase que um evento, né? Porque, porque a gente começou a. Eu percebo assim que o Marcelo, o Lucas, eles ficam, o que que a mamãe vai cozinhar hoje? E aí, para mim, aquela questão, deixa eu testar um tempero novo, aí eu vou colocar, eu quero ver a reação. E aí a gente vê se ficou gostoso, se não, esse acolhimento mesmo, né? Então, pra gente foi isso. Aí é muito legal. Eu gosto de comer tal coisa, eu gosto de comer isso daqui. Então, eles se sentem bem cuidados. Que a linguagem de amor do Marcelo, por exemplo, é atos de serviço. Ele ama cozinhar. E não é só o fato de estar à mesa, é conversar. É conversar. Tem uma brincadeira que a gente gosta de fazer, e eu nem preciso iniciar ela. A gente só fala assim, vamos ver se vocês acertam o que eu coloquei hoje de tempero na carne. Aí eles provam, não, eu acho que a senhora colocou isso. Eu falei, não, tem um ingrediente extra. Quem acertar... Que legal! Vira um negócio gostoso, né? Sim, fica muito bom, verdade. É uma boa estratégia principalmente para botar as crianças no meio. Você não conhece o perfil do Mesa, vai lá, procura Mesa que Cura, que você vai achar o nosso perfil, segue lá. E também no YouTube vai sair também lá. Então vai ficar gravado lá. Você, não consegui ver o final. Vai lá no YouTube mais tarde, depois. E vai lá ver, porque vai estar lá também salvo bonitinho, para ficar eternizado ali, guardado
o começo Nossa, aqui do nosso podcastzinho. Exato. E depois vocês vão ver, menino, como mudou, olha, daqui pra frente. Só estamos Exato, começando. só estamos começando, tá? Ó, só no comecinho. E acho que a palavra que representa, acho que eu lembro do primeiro mesa que a senhora fez lá na sua casa, né? Que foi lá na casa da pastora há muito tempo atrás. Eu lembro que eu não ia, por quê? Eu não tinha costume, gente. Eu não Olha tinha um só. pingo de costume. Eu não, era aquele negócio, deixar pra mim sentar na mesa, Virou uma era, chave. era sentar, a Cássia tá até vendo, sentar na mesa era deixar as pessoas se aproximarem de mim. Ah, E aquele eu não, receio, e né? eu não tinha essa facilidade de deixar as pessoas se aproximarem de mim. E eu lembro que foi com muita persistência da Cássia que eu nem abraço eu gostava, tá? Eu cheguei a abraçar e ficar assim. Eu ficava, Eu cheguei a abraçar a cara. não, hoje em dia, graças a Deus, Melhorou, Deus né, hoje, já? ó, melhorei muito, mas é igual eu tô falando. Foi muita persistência de uma pessoa, que foi da Cássia. A Cássia do abraço, a Cássia do negócio. Eu também não era muito de toque físico, não. É, Melhorei. e Eu aí, sou, eu lembro, nossa, eu lembro até hoje que ela vinha e abraçava e queria falar e queria conversar e mandava mensagem. E eu, meu Deus do céu, Me Senhor, larga, me deixa Deus, em casa. Eu ficava muito agoniada, mas com o tempo eu fui abrindo espaço e comecei a participar tanto que foi com a Rebeca e com a Cássia. Aí, mas quando eu lembro que às vezes o pastor chegava e falava assim, vai ter um negócio lá em casa, que era na sua casa, né? E Quer não. não aguento. eu não vou estar indo. Mas, Hoje ela tá aqui dirigindo. olha só como é que é Uma você ver. das líderes. A gente tem que. Gente, quando a gente deixa ser moldado por Deus, é uma coisa. Eu falo, olha, tá vendo? Deus sabe o que faz, Deus sabe o Sabe? que faz. Não tem erro, não. Porque senão, eu falei, gente, eu lembro até hoje, pastora, a senhora mandava mensagem no grupo, ela até saía do grupo, não era? Aham. Eu saía do grupo, Não gente, pra vocês verem como é que é as coisas. Meu Deus do céu. E você Eu saía. de quê, cara? Desculpa, eu tô entrevistando Não, a Thalia. pode te ajudar. Eu não queria conexão, gente. Pra mim, a mesa representa muito conexão. Igual eu falei, união, você me conhecer, eu conhecer você. E eu falava, Conta aqui. deixa minha casa quieta, deixa eu quieto. A Cássia. Não, Vocês pegaram a versão alinhada da Sara. pegou. Ele foi muito moldada. É igual eu falo, toda vez você fala, mas tu abraça. Eu falo, gente, porque hoje em dia eu abraço. Mas Hoje em dia. sabe por que mudou? Porque Jesus foi convidado. Exatamente. Porque senão não teria transformação. É E verdade. outra coisa, pastora, eu acho muito admirável, por exemplo, lá no começo, foi muito desafiador, né? Muito desafiador a não desistir, mesmo com pessoas, por exemplo, pessoas igual eu, porque, eu vou falar com vocês, é muito E difícil daqui a lidar. pouco não vai chorar, ué. É, Desse jeito, ela falando, vamos pegar o lencinho pra nós. Aqui, ó. Começou feminina, eu vou pegar o lencinho. É difícil lidar com pessoas, principalmente pessoas que são igual a mim, que não querem, que não deixam. Então, e a gente tenta, a gente quer, e a pessoa fica, não, vai pra lá. Então, a insistência, eu falo, gente, realmente tem um amor muito grande. Tem um amor aí dentro que Cristo desenvolveu, que não tem condição de prender. Eu mandava mensagem pra Sara. Sara, como é que você tá? Tudo bem? Ela, tô bem. Boa. Era só assim, tô ótimo. Acabou. Aqui, Pronto, encerramos. hoje foi, deu certo. Não, é verdade. A Daiane, realmente, a mesa cura. A mesa cura. Gente, eu sou a representação total dessa mesa. Ó, quem representa? A minha cara representa A cura, a mesa. a cura. Porque, ai, Jesus, só Deus sabe. Olha, você bebeu uma aguinha. Ei, gente, Mas muitas a emoções. gente começa a conhecer traços das pessoas que a gente convive, Uhum. né? E isso me lembra muito o capítulo de Lucas, capítulo 24 do livro de Lucas, quando fala dos discípulos de Emaús atravessando aquele caminho. Gente, essa passagem mexe muito comigo. Nossa, Jesus havia sido crucificado e haviam se passado 3 dias e ele ainda não tinha aparecido para mim, né? Para aqueles discípulos. E eles estavam no caminho conversando com Jesus, ele com o corpo glorificado.
mas eles não reconheciam que era Jesus. Eles só estavam ali conversando. Não é possível que você não sabe o que aconteceu. Você é o único aqui falando para Jesus. Falando para Jesus sobre ele mesmo. Isso, você não sabe, pera que eu vou te informar. E aí eles conversando e tal, e aí eles convidaram, não, pra onde você vai? Vamos aqui com a gente primeiro. Ele convidou Jesus para entrar e assentar à mesa. E a Bíblia fala que quando estávamos à mesa, os olhos deles foram abertos no momento que Jesus abriu o pão. Ou seja, era um detalhe que eu tô arrepiando inteiro. Eu também. Ai, que delícia falar disso. Jesus abriu ele fez um gesto que ele já fazia, que era comum. Ele disse, não, essa pessoa, eu reconheço essa pessoa. Essa pessoa costuma agir dessa forma. Então, eles conheceram Jesus de uma forma intensa, de uma forma muito íntima. Eram amigos. É uma característica de Jesus fazer aquilo ali, né? Sim, e aí naquele instante os olhos deles se abriram e isso, meu Deus. É lindo demais. E aí eles falam assim, para completar a passagem ainda, então é por isso que no caminho nosso coração ardia enquanto ele falava. Nossa, é lindo demais. O engraçado é que por mais que eles não reconheceram Jesus de imediato, mas a alma, o coração deles dentro sabia que aquela voz não era estranha, aquilo ali, aquelas palavras não eram esquisitas, era alguma coisa que estava aqui dentro ainda. É algo lindo. E o engraçado é que, tipo assim, que eu acho bonito nessa passagem, quando os olhos deles se abrem, e eles estão sentados à mesa, e os olhos deles se abrem, tanto que mostra que realmente a parte mais íntima, é por isso que eu falo, você pra mim a mesa sempre representou muito você me conhecer. Quando eles sentam à mesa, Jesus reparte o pão, que eles vão saber que é Jesus. Sim. Que aí eles conhecem que é Jesus, porque realmente a mesa tem muito esse propósito, você conhecer a outra pessoa, saber quem ela é, saber o íntimo mais profundo dela. Interessante também é como eles estavam antes, né, do evento, deles se assentarem ali. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido. E essa passagem uma vez também me curou tanto. Não tem nem muito tempo. Tem alguns meses, digamos, uns 8 meses mais ou menos. Eu estava num dia assim tão meio triste assim e desanimada, muito desanimada. E aí eu deitei assim na cama, né? E tirei aquele cochilinho. E aí eu sonhei. Aí eu sonhei que era como se Jesus chegasse na ponta do meu colchão e sentava, né? Aí eu vou chorar já também. Aí ele se sentava e ele vinha com o pão e ele partia o pão. Na hora que ele partia, aí eu ouvia os discípulos de Emaús, que eles estavam também desesperançosos, né? Sim. E aí naquele momento eu entendi que Deus ele estava me chamando para uma mesa com ele, um lugar de intimidade para que o meu coração fosse sarado. E aí foi assim, nossa, aí quando eu ouço, eu sempre lembro daquele hino assim, eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Eu lembro que aquele dia eu acordei, e na hora que eu acordei, parecia que eu tava diferente. Eu não tava com aquela tristeza, com aquele desânimo que eu tava. Esse é o encontro com o amor. Né? Deus é amor, e esse amor constrange, esse amor perdoa, esse amor restaura, esse amor pode transformar tudo. Nossa, é muito lindo. Eu tinha até chegado a compartilhar com a pastora, assim, não sei se vocês já passaram por esse momento, acredito que todos nós, né? Que parece que a sua oração não está subindo. Sim. Você está ali orando, aí parece que ninguém está te ouvindo. A gente sabe que Deus, ele ouve, só porque eu não estava conseguindo ouvir a voz dele. Era como se eu tivesse realmente que nem os discípulos, com os olhos fechados. E naquele dia que eu tive esse sonho, que ele partiu o pão, pronto. A conexão voltou, né? É como se quando a gente falava quando era criança, que a oração a intimidade é o telefone, né? Que a gente liga para Deus. Não sei se vocês lembram disso. O telefone do céu é a oração. E aí foi assim, tudo fez sentido naquele dia. E eu melhorei, passei por esse deserto, né? Que a gente passa na oração e nessa conexão com o Pai. Essa questão da gente orar, às vezes, e ter a percepção de que parece que não está passando do teto a oração, eu também já tive bastante. E eu acho que eu tive um momento que eu pensei assim, gente, é verdade, eu sozinha comigo ali, eu acho que foi Deus que estava ministrando, porque ele falou assim, ai filha, mas eu não conheço seus pensamentos? Exatamente. Como que eu não ouviria você falar? É verdade, é um pensamento mentiroso, né? Muito, sim. E acaba trava a gente de romper no mundo espiritual.
Eu lembro quando eu acho que. Eu não sei se. Não, eu não sei se vocês sempre foram da igreja, não foi? Certo? Sempre Eu foi. desde os 7 anos. Desde 7 anos, Eu praticamente desde de sempre. desde sempre. É. Eu fui depois de um pouquinho, mas já estava mais adolescente, já estava mais para adolescência. Mas eu lembro que assim que eu aceitei Jesus, eu ouvia muito falar, né? Oração é a maneira que você tem que falar com Deus, é a maneira que você fala com o Senhor e tal. Mas teve tempos que eu falava, gente, mas não tem como. Assim que eu voltei, eu saí da igreja, depois voltei, eu lembro que, nossa, eu passei um período que eu não escutava, nossa, eu ia pra igreja e ficava bem aqui, ó. Gente, eu vou sentir nunca mais nada. Parecia que tudo Deserto, né? era nada. Eu orava, se olhava ali, eu falava, gente, mas nada. Um silêncio. Uma coisa que eu falo, meu Deus do céu, eu falo, gente, será que eu vou ver pro resto da vida assim? Será que vai ser o resto da minha vida? Deixa eu aqui nesse silêncio, nesse negócio que eu vou pros lugares, que eu vou pra igreja, as pessoas estão ali adorando, eu vejo, mas eu fico aqui, eu falo, gente, eu não tô sentindo nada, Eu sou o nenhum. único bloco de gelo aqui. Eu ficava até mesmo, será que. Mas aí depois de um tempo eu orando a Deus e falava, se eu ficar assim, não tem como. Parece que eu não tenho conexão, parece que é, é, eu sou a única pessoa que o Senhor não enxerga. Que o Senhor não vê, o Senhor não enxerga, eu tô bem aqui, gritando, desesperada, não gritando, tá aqui, mas dentro da minha alma tá gritando, o Senhor sabe Desejo disso. já existia. E não vem, não fui, não fui. E aí eu lembro que eu tava na minha antiga igreja, que eu era, e eu tava numa consagração. Eu orando ali numa consagração de jovens, a Lisa falou assim, ó, a gente vai orar com uma direção, a gente vai orar pelas outras pessoas, por alguém, né, que tá aqui dentro. Aí eu fui orar por um rapaz, e aí Deus falou no meu coração, falou, ó, pois é, pensando você que para poder sentir, tá, tem que ser grandes coisas, mas não é. Tem que Tem que emocionar, ser né? uma emoção, um negócio, tem que cair fogo do céu, um negócio todo. Na minha cabeça era isso, na minha mente, Aham. porque antes de eu sair da igreja e depois voltar, sempre foi desse jeito. Eu sempre era coisas muito grandes, Ah, era sempre coisas muito uau. E aí na minha cabeça, quando eu voltei, falei, tinha que ser uma coisa muito nossa. E aí o rapaz chorando, eu olhei, né, e falei, você tá chorando? Ele porque Deus é simples, né? Aí que minha olha, mente, virou. eu falei, é verdade, você tem toda a É razão. simples. Deus não precisa de, ah, De um evento, não né? são eventos. Claro que acontece eventos maravilhosos, mas Sim. Sim, só que não são assim. nem sempre. Naquela palavra simples que ele falou, eu falei, gente, Deus sempre esteve aqui, e eu que não estava igual o pessoal do caminho de Emaús. Ele estava lá, mas eu não estava vendo. Eu falei, gente, como é que Sim. pode? Mas o meu foi durante anos que eu fiquei. Eu fiquei Nisso aí é muito muito tempo. ruim, Eu né? fiquei muito tempo. Foi só uns 2 meses. O meu foi Eu tava só sei lá, acho que foi uns eu, 2 anos. Eu fiquei uns 2 anos, gente, desse jeito, nesse estado. eu ainda ficava sem Eu, ouvir, nossa, eu tive um Senhor. período da adolescência. Eu estava desviada dentro da igreja. Eu era filha de pastor. E eu lembro que gente, eu vou abrir um pouquinho aqui, ó. Na A mesa a gente mesa. faz essas coisas. A mesa tem esse poder de fazer a gente. Tudo que me acontecia, Deus falava com meu pai. Ele fazia um círculo de óleo no chão e aí me chamava para dentro e as coisas que eu fazia escondido, Deus mostrava tudo pro meu pai. Até que eu falei para ele assim: Olha, Deus, para de contar a minha vida pro meu pai, me deixa viver. Eu falei, Me Bem, deixa. me bem deixa. adulta, né? Assim, dona de si, né? E aí ele ouviu, ele respeitou isso. Mas eu acho que ele deve ter pensado, oh meu Deus, Não tá sabe de bom, nada eu vou da deixar vida. então. Vamos dar corda. E eu cheguei a estar desviada dentro da igreja, sim. E exatamente como a Sara descreveu, eu me senti. Uhum. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir voltar. E eu sentia esse queimar dentro de mim. Eu lembro um dia que ele usou uma pessoa para falar comigo. E essa pessoa não me expôs. Essa pessoa, ele foi gentil, foi delicado, sabe? Ele fez exatamente como
como tinha que ser feito, para me trazer de volta. Deus nos conhece, então ele Sim. sabe como Essa é a agir. maneira certa, né? E aconteceu que depois dessa conversa que eu tive, eu comecei a pensar assim, nossa, então é por aqui. Eu vou começar a voltar os meus olhos para ele. E aqueles conceitos que eu fui acumulando, conceitos que me distanciavam. Às vezes é só isso. São conceitos que a gente vai guardando dentro de uma caixinha que a gente, nossa, isso aqui é verdade. Mas você vai descobrir, não é? E como é que você vai descobrindo? Aos poucos e pela palavra. Sim. É como aquela mulher que estava procurando a dracma perdida, Sim. né? Ela estava com a casa escura e ali estava tudo sujo, mas ela acendeu a luz, a palavra. Uhum. E aí, quando ela acendeu a luz, ela falou, nossa, esse é o caminho. Então, eu tô começando a enxergar as coisas. Nossa, ali tem sujeira. Eu não sabia que ali tinha sujeira. Aqui, Deus, eu não sabia que isso que eu estava fazendo era pecado. E Deus perdoa o nosso tempo da ignorância, né? Mas ela começa a enxergar e ela pega a vassoura, ela começa a varrer. E o sangue de Jesus aqui nos lava. Sim. O sangue de Jesus nos limpa, nos transforma. E aí, então, ela consegue encontrar a dracma perdida. Eu achei a minha dracma perdida. Era a minha restauração, minha presença, a presença de Deus comigo. Era isso que eu mais queria. E, gente, não tem nada nesse mundo que paga. Nada. Nada. Não tem. Nada preenche mais do que a presença dele. Ele é suficiente, né? Totalmente. Totalmente. É verdade. O pior que é igual quando às vezes eu falo com ele, a gente costuma muito conversar sobre, né? Eu falo, não tem nada mais completo do que Deus. Não existe nada no mundo. Mas Você pode tomar, perfeito. você pode pegar uma coisa de A a Z para tomar todas as vitaminas. Deus é mais completo do que isso. Tudo a gente se preenche nele de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. A gente fala, gente, era aqui que eu sempre precisei estar, é aqui que eu sempre preciso estar. Se eu sair daqui, eu morro. Não tem como, não existe outro lugar. Fica a sem não ser que sentido, né? Fica sem Vazio sentido. total. Fica totalmente sem sentido. Eu digo por experiência própria, né? E nem é porque às vezes agora a sua vida ficou perfeita, porque Jesus Não, entrou. Não, a gente tem exatamente. problemas, né? A Exato. gente passa por esses problemas. Mas o único que pode trazer a paz, que excede o entendimento, ou seja, você tem tudo para estar destruído, mas você está Exatamente. com paz, porque você tem a presença. Exatamente. Eu lembro, pastora, que eu acho que a fase mais difícil que eu vivi na minha vida, que eu falei assim, realmente, eu entendi o que significa a paz que excede todo entendimento. Eu falei, gente, aqui eu tava maluca. Se fosse só eu mesmo, comigo mesmo, eu tentando enfrentar todas as questões, eu falava, "Pô." Lá atrás, quando a gente tinha uns 4 anos de casada, eu mais velha, eu tive um filho, né? Meu primeiro filho foi um rapaz, foi um menino. Então você já teve. Já tive um rapazinho antes do Jonatas, eu tive outro Jonatas. E aí eu perdi ele quando eu tava com 7 meses. Nossa, já muito avançado. Eu tava grávida de 7 meses, né? 7 meses de gestação, tá, gente? Que não vai pensar que é 7 meses de neném, não. É 7 meses. Já tava bem informado, já tava tudo certinho. E aí eu lembro que naquele dia, eu lembro que eu cheguei no hospital e quando o médico pegou, passou e olhou pra mim, eu passei por 3 médicos. 2 só olhavam pra minha cara. E eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu falava, gente, esses médicos também eram com uma cara muito estranha, muito esquisita. E não falava. Até que o terceiro médico, o médico mais velho, aí ele chegou e falou, ó, o coração parou, teve uma parada. Provavelmente ele devia ter o mesmo problema que eu tenho. E ele teve uma parada. Aí eu falei, eu lembro que eu não conseguia chorar. Eu lembro que eu não chorei, eu lembro que eu não alarmei. Eu levantei, fui até o William e falei pra ele. E contei pra ele. Nossa. Falei, ó, isso e aquilo, aconteceu isso e isso. E aí eu tava com ele e com a minha mãe. E eu lembro que depois, quando fez todo o processo de tirar o neném e tudo mais, eu lembro que eles me levaram pro quarto e era numa cama de cima, era uma beliche. Eu deitei na cama de cima. E eu deitava lá e eu falava assim, meu Deus, mas eu não tô assim. Eu falei, será que eu vou chorar? Será que eu vou conseguir chorar? E aí eu lembro que veio um vento, uma brisa, um negocinho lá no quarto, suave, tava só eu lá dentro.
só eu sozinha, né? Porque minha mãe tinha saído, tinha que voltar e tal. Eu lembro que eu senti uma brisa suave, um negócio suave. E aí foi onde eu chorei. Eu falei, eu lembrava só dessa passagem, a paz que excede todo entendimento, a paz que Nossa, excede todo que legal, entendimento. hein? Eu falava, gente, então é isso. É Eu isso. acho que eu não tô totalmente. Porque eu pensava, nossa, eu não tô chorando, eu não tenho sentimento nenhum. Mas não, era porque como se Cristo tivesse falado, é a paz que excede todo entendimento. Não é você, não é por conta de você, é porque eu estou em você Te e sustentando o seu nesse coração, momento difícil. exatamente, ali mantendo o seu coração, mantendo a sua alma, porque senão realmente vira um momento terrível. E aí eu lembro que eu levantei, a minha mãe falou, tá, que viu eu chorando, ela falou, não, filha, calma, você é nova. Eu falei, não, mãe, não tô chorando por conta disso, não, pode ficar tranquila. Claro, é uma tristeza, é difícil, mas aí eu falava pra ela, eu falava, não tô chorando por conta disso, não. Eu tô chorando porque é impressionante que mesmo nesses momentos tão difíceis que às vezes a gente pode até blasfemar contra o Senhor, falar uma coisa pesada, que foi o meu caso, eu falei, assim que o médico falou, falei, é claro, Deus tinha que fazer isso comigo. Eu já mandei Oh, essa. manda pra... De primeira já falei assim, depois eu me calei e fiquei séria. Mas aí eu falei, não tô achando que não. Eu falei, mesmo a gente tão duro, Deus ainda tá aqui, ainda tá me confortando. Ele podia muito bem me deixar e tal, mas ele tá aqui me confortando. É Que um a gente é amor. ruim. A gente é bicho difícil demais, Ele age aleluia. na simplicidade. A Bíblia, ela é muito completa, né? Uhum. E quando a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, não são apenas letras, é uma palavra que é viva. Então, se a gente acredita, gente, Deus está ensinando aqui, ó, como é que a gente tem que viver. Vamos mergulhar nisso aqui, vamos entender como é que a gente tem que fazer, porque Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Exatamente. Mas existe um caminho, e esse caminho está aqui, está descrito. Essa palavra ela é viva e eficaz, e ela garante essa paz que excede o entendimento. Basta a gente querer e buscar, né? É, Ter essa sabe por que, que muitas vezes as pessoas não conseguem essa conexão com Deus? Porque Deus, ele é um Deus relacional. E muitas vezes, para você se relacionar, aqui na mesa, você precisa parar. Calma, vamos parar tudo isso aqui agora. Vamos dedicar um tempinho para Deus. Mas você tem que conversar com Deus. Gente, você pode estar aonde você quiser, né? Deus, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, mas aquele momento que você para e dá atenção para ele é de suma importância. exato, Não tem como a gente ter um relacionamento com Deus e fugir disso. exato. Né? É como se você tivesse, não, eu tenho Deus como meu amigo, mas você não dá atenção pro seu amigo. Como é essa amizade? É. Não existe E é amizade assim. interessante que nos momentos difíceis nós temos a tendência a nos afastar dele, Sim, né? Era o momento que nós temos que... Há casos e casos, mas geralmente as pessoas têm... eu estou passando por esse momento tão difícil que eu não consigo nem orar. Eu não consigo nem me ajoelhar para orar. Mas é nesses momentos que nós precisamos vencer essa barreira e orar. E ter pessoas, né, para nos ajudar. É exatamente. só dar o primeiro passo. É, Vai ter oração que você não vai falar nada. Tem oração que a gente não fala, a gente fica reflexivo. De ficar distante do Senhor é arriscado para nossa casa, é arriscado para nossa vida, é arriscado para o nosso casamento, é arriscado demais para as coisas Sim. que a gente, como mulher, temos nas mãos, né? Por mais que nossos maridos sejam chefes, sejam os homens que estão à frente, mas querendo ou não, e se a gente não está próximo a Deus, não tem como ele revelar essas funções a gente. Porque a uhum. gente vai, começa a pensar aquele negócio, não, isso que eu não preciso fazer, para que eu vou Que ele mostra. porque ele mostra. Eu acho que a melhor forma de você ser uma mulher, como uma mulher de provérbios, é você ouvir na voz do Senhor. E não tem como você ouvir se você não estiver perto. Porque longe a gente pode até escutar, mas a gente vai escutar com um pouco de dificuldade e talvez não entender exatamente o que ele está falando. Porque quando você grita a alguém, não sei o quê, eu só entendo, mas fala, ele não está entendendo nada que você está falando. É mesmo. Fala de novo. Agora, quando está perto, não. Quando está perto, a gente entende claramente o que está sendo dito. A mulher ela é o termômetro da casa, né? Pode ver, quando a gente está mal-humorada,
Pelo menos se for aqui, eu já até aviso. Eu falo, ó, Mas gente, o pisca-alerta. Aí o Marcelo vai e fala assim, olha, papai, ele fala pro Lucas, né? Olha, papai, estamos em pisca-alerta. Vamos ficar de boa. Vamos arrumar aqui uma comida. vamos no nosso Pra cantinho. facilitar. Mas eu tenho a impressão que acho que toda casa é assim. Acho que a mulher é o termômetro. É o termômetro. A mulher é o termômetro da casa. Eu acho que é isso. Eu não sei se vai a senhora desse jeito. É assim. O que que vocês vê para o futuro do Mesa? Qual é o futuro que vocês acham que... Claro que hoje nós estamos bem maiores do que antes, mas o futuro, o que a senhora vê? Partindo do princípio de que você sentou à mesa e naquele momento de comunhão você chamou Jesus para a mesa, você vai transformar aquele ambiente. Aonde Jesus está, não tem como ficar tudo igual, permanecer igual, porque nós já falamos um pouco sobre a pessoa de Jesus e ele tem esse poder, gente. Pode acreditar que tem. Sim. E então, quando você, partindo desse pensamento, que você vê que Jesus está ali, as coisas estão acontecendo, você vai ver que daqui a pouco uma família que era desestruturada começou a não ser mais. E já viu que a família, ela é o centro da sociedade. Então, quando você toca numa família, você envolve toda uma cidade, toda uma sociedade, e aquilo ali vai trazendo transformação, não só na sua vida, porque nós não somos um vaso que acabou, você encheu aquilo ali e não, você não transborda. A gente transborda. Exato. O que a gente recebe, a gente passa. E é tão bom a gente ser cheio de Deus, porque aonde a gente vai, a gente traz um pouquinho do caráter, da essência dele. E por ser um Deus relacional, a gente não pode falar assim, ah, mas eu não gosto de gente, eu não gosto de humano, eu não gosto de receber pessoas na minha casa. Gente, Deus é um Deus relacional. E o filho faz o que vê o pai fazendo. Então, se esse é o modelo que ele deixou pra gente, pode acreditar que esse modelo é um modelo de sucesso. Porque não tem como você seguir o que ele falou para você fazer e dar errado no final. Exatamente. Então, eu imagino mesa com muitas outras mulheres e muitas outras famílias cheias da presença de Deus e pessoas que andem transbordando e vivam Cristo diariamente. Exatamente. Eu acredito que eu também participo, nós todos, né, participamos do mesmo pensamento, é de fazer discípulos, né? Exatamente. De levar o amor de Jesus a outras famílias, porque esse tipo de trabalho com mulheres alcança muitas famílias, porque as mulheres são muito ligadas, né? Então, quando tem uma mulher transformada e posicionada dentro das suas casas, igual a gente falou, ela é o termômetro, então acaba alcançando muito mais pessoas. Então, eu penso assim, né, que a gente vai conseguir alcançar famílias, trazer cura, restauração, libertação, né? Tantos corações que estão tristes, estão com depressão, estão ansiosas, né? Nós mulheres com tantas coisas que nós temos para fazer. Sim. Então, acredito que essa mesa ela vai se estendendo nas casas e a gente tem usado todos os meios, né? Tanto o relacional, de estar ali olho no olho, como agora aqui, né? Pelo podcast, pela live. E viver Cristo espalhando o amor dele com todas as ferramentas que ele tem colocado em nossas mãos, né? Exatamente. E eu acredito muito que a gente aqui é uma extensão, você daí também é uma extensão do Mesa, que vai se expandindo para outros lugares. A gente está usando esse e-mail aqui, para você que é de longe, talvez não tenha como estar perto da gente, mas se sentir um pouco mais próximo, estar um pouco mais próximo, para se sentir também entender que não é só você que tem, às vezes, o que eu faço, que eu não. Qual a dificuldade? É muita dificuldade, fique tranquilo. E todos nós temos no começo, mas a gente está sempre aprendendo, Deus sempre está nos ensinando. Né? Eu pedi para a pastora Priscila, a pastora Eva começou com a oração, a pastora Priscila agora vai terminar com a oração para a gente, tá? E até o próximo. Até o próximo. Gente, foi um prazer ter vocês conosco. Vamos orar então. Pai Santo, nós te agradecemos por este momento tão precioso que estávamos aqui à mesa. Nós sentimos o Senhor à mesa aqui conosco.
Nós abençoamos a cada mulher que está assistindo também essa live no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa estar alcançando os lares, que tudo que foi dito aqui foi para a tua honra, foi para a tua glória, para que nós venhamos levar o teu amor às famílias.